No podcast de hoje eu converso com a jornalista Cris Angelini e nós vamos bater um papo sobre a cultura do encontro, a cultura da paz, o poder das religiões e como tudo isso afeta as suas soft skills. Seja bem-vindo ao podcast da Vamos Bater um Papo. Olá, pessoal do canal Vamos Bater um Papo, tudo bem? Bom, deixa aquele like, segue o nosso canal, estamos em todas as plataformas aí de podcast, mas hoje eu tenho um papo muito legal. Essa gravação está acontecendo numa quinta-feira santa, na semana da Páscoa, e a minha convidada hoje é uma pessoa muito incrível que aceitou esse convite. Eu quero agradecer, é a jornalista Cris Angelini, mas ela pode se apresentar melhor, né, e explicar quem e o que ela faz, qual o trabalho dela hoje e o que ela já fez. Então, seja bem-vinda, Cris, ao nosso canal, por favor. Muito obrigada, eu agradeço o convite, agradeço a audiência de todos. Eu sou Cris Angelini, eu sou jornalista, trabalhei em redações durante mais de 30 anos, na verdade quase 40, e eu sempre me interessei por religiões. E agora que eu me aposentei, eu decidi então criar um canal no YouTube para falar sobre religiões, como cada religião é, né, o que acontece em cada uma delas, e também sobre a cultura do encontro e a cultura da paz. Eu fiz um mestrado sobre os gestos dos papas no Brasil. Pela TV Globo, eu fiz parte da equipe que coordenou a vinda do Papa Bento e a vinda do Papa Francisco. Eu sempre me interessei pelo assunto, então eu fiz um mestrado falando qual era a diferença entre o presencial e o mediatizado, porque todos esses papas repercutem as suas visitas na mídia. Certo. Né? Então eu fiz uma pesquisa do João Paulo, do Bento e do Francisco. E aí eu comecei a me interessar, dei vários cursos nos seminários, em cursos de teologia, sobre a comunicação e a teologia. E com isso foi indo, e durante essa pandemia, o meu objetivo era dar aula de comunicação, ou mesmo de comunicação e teologia. Uhum. Como não rolou, Certo. eu conversando com um monge budista, me disse, por que você não cria um canal no YouTube? Eu falei, nossa, acho que eu vou criar. E aí eu criei e comecei. Aí eu tenho aí a ajuda de algumas pessoas ótimas, que é a Vera Moreira, que faz assessoria de comunicação, que me incentivou muito, que disse, tá bom, vamos lá, vamos fazer e tal. A Carolina Moreira, que também mexe muito nas redes sociais, lida com isso. E o meu sobrinho, que é o José Eduardo Angelini Milani, que faz essa parte da arte, né? GC, coloca a vinheta e me ajuda aí na edição. Então aí eu fui aprendendo, eu sempre trabalhei atrás das câmeras e eu decidi então vir para frente das câmeras e perder a vergonha, que esse foi o ponto mais difícil, e comecei a ver. E o objetivo qual que é? É explicar como é uma religião, sem nenhum julgamento. Então eu pergunto, no que você acredita, o que você espera depois da morte, por que você crê dessa forma. E com isso, muitas vezes as pessoas que são da própria religião, às vezes escrevem dizendo, nossa, eu não sabia disso, né? Então é uma entrevista assim que chega praticamente a ser um beabá. Muito Né, legal. do que faz e tal. E aí a intenção é que quem não é daquela religião ouça aquela religião, olhe por ela e compreenda que é necessário respeitar. Porque o respeito, ele é fundamental em qualquer área, mas na religião ele é fundamental para que a pessoa tenha a liberdade de expressar a sua religiosidade, a sua fé, né? Então, esse é o maior objetivo do canal. Então, pessoal, por que a gente pediu, né, para a Cris vir conversar, vir bater esse papo conosco? Exatamente por isso, porque a gente entende muito que soft skills
toda a lista de soft skills se enquadra muito nesse trabalho que ela faz. Então, ela começou pelo respeito, né? Esse olhar de respeito. Eu preciso, se eu quero ser respeitada, eu preciso respeitar o próximo. Quando eu olho para uma religião diferente, que não é a minha, na verdade, eu tenho que respeitar aquilo. Você estava contando, por exemplo, o caso das crianças que tem, se ela tem uma religião que ela tem que usar, por exemplo, um véu, né? Vai para a escola com um véu. Ela tem que ser respeitada, certo? Uhum. Isso se a gente acha que o melhor exemplo que a gente poderia ter é a gente pegar uma sala de aula. Então, vamos pegar uma sala de aula num dia de sexta-feira, né? Se a criança ela for do candomblé, da umbanda e ela já estiver praticando a religião, ela vai normalmente se vestir toda de branco. Às vezes ela vai até raspar a cabeça, mas isso faz parte da religião dela. Certo. Então ela vai de branco naquele dia ou dependendo do que tiver o ritual que ela estiver seguindo, às vezes ela usa branco durante 5 dias. Né? Certo. A pessoa que faz parte do judaísmo, existe um grupo de judeus que anda permanentemente com kippá, né? Que é aquele um coisinho na cabeça, um solidéu. Tem também uns que usam chapéu, né? Que usam cachos e que usam alguns cordões na roupa. Você tem também o islamismo, que usa um véu. Certo. Né? Então, são religiões diferentes que muitas vezes você não está acostumado, mas que é o mesmo respeito que a gente tem que ter quando, por exemplo, você vê um evangélico com a Bíblia na mão, né? Ou um testemunho de Jeová. Todos eles sempre estão com a Bíblia. Então, assim, não é dizer, que livro é esse? Que porcaria é essa? Não, esse é o respeito, é o que ele acredita. Então, se você quer chegar lá de calça jeans e camiseta branca, você pode ir, não há nenhum problema. Mas você também tem que respeitar o judeu que vai vestido dessa forma, a menina que faz parte do islamismo, que usa o véu, o rapaz ou a moça que faz parte do candomblé e da umbanda e também vão vestidos de branco. Então, são coisas que a gente precisa respeitar, não só para dizer, nossa, eu não vou mexer nisso, porque isso pode ser uma feitiçaria, isso é uma bobagem. Porque se quando chega, que eu acho que é um bom exemplo, um dos alunos chega com um tênis novo, um tênis que acabou de sair, todo mundo acha aquele tênis o máximo e ninguém questiona aquele aluno. No máximo, você vai perguntar quanto ele pagou. Muito bom, né? Muito bom, muito Agora, se ele vem com uma vestimenta que diz respeito à religião, pronto, aí já vira um problema. E é aí que é o respeito. Certo. Então, um pode ir de chinelo de dedo, o outro pode ir de tênis, o outro pode ir de sapato, mas o que vale? É todo mundo chegar e se comportar civilizadamente, prestar atenção na aula e respeitar o que o outro tem a fazer, o que ele acredita. A verdade é que eu tenho que ter um olhar empático pelo outro, certo? Isso. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha e eu tenho... Se eu quiser entender, eu posso até chegar e perguntar o porquê e entender e respeitar aquilo. Então, é esse o olhar empático. E, na verdade, pessoal, na minha opinião, seria muito legal se todos pudessem conversar e trocar e aprender, né? Porque cada religião tem muito a ensinar, certo? Porque todas as religiões, elas têm um fio condutor, né? E tem o mesmo objetivo, que o mundo seja melhor, que a gente possa conviver melhor, que o mundo possa ser melhor. Então, o que muda nas religiões? É a maneira como um é batizado, o que ele acredita após a morte, né? Por exemplo, hoje, que a gente está falando aqui da Quinta-feira Santa. Então, a Quinta-feira Santa, para os católicos, tanto romano como ortodoxo, como a Igreja Católica Brasileira, ela tem um símbolo enorme. Por quê? É como se tivesse sido instituída a primeira missa,
Então, a parte mais importante de uma missa católica, qual é? A consagração. E é o que a igreja acredita? Que a hora que o padre diz, este é meu corpo e este é meu sangue, ele está revivendo o que aconteceu com Jesus e os apóstolos na Quinta-feira Santa. Certo. Os evangélicos, então, quando um católico vai comungar, ele acredita que está comungando o corpo e o sangue de Cristo. Com os evangélicos, todos, eles fazem mais ou menos esta cerimônia de uma forma diferente. Já não é vinho e também não é hóstia, é pão e suco de uva. E o que eles acreditam? Que aquilo não é o corpo e o sangue de Cristo. Eles apenas estão relembrando o que aconteceu na ceia de Jesus. E é o mesmo respeito, tanto dos católicos como dos evangélicos. Então, o que cabe cada um é respeitar. Não é dizer, olha, aquela hóstia lá, isso é uma bobagem. O outro fala, e você que come um pedaço de pão? Não. Cada um faz naquilo que acredita. Isso é como música. Eu posso gostar da bossa nova, você pode gostar de funk, o outro pode gostar de música erudita. Não nos cabe dizer a sua música é ruim. O que cabe é dizer, bom, eu gosto ou não gosto de ouvir. Pronto. Não posso dizer essa música é um lixo, eu não vou ouvir, está acabado. Perfeito. Né? Então, é isso. A religião, ela precisa ser respeitada. Por quê? Porque faz parte da cultura da pessoa. Então, todo mundo que é religioso, e para 91% dos brasileiros, a fé é um valor. Então, todo mundo que tem fé, que faz parte de uma família religiosa, desde pequeno ele é batizado. Ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou na Umbanda, ou no Candomblé, enfim, ele frequenta essa religião desde pequeno. Então, ele vai crescendo com o que nós chamamos de cultura religiosa. Certo. E ele vai aprendendo com aquilo. Então, daí ele chega na escola, a pessoa diz, fulana ali é crente, fulana é uma bobagem, porque você está falando daquilo que ele está aprendendo a vida inteira. Não importa que ele tenha 8 anos, 10 anos, é a vida toda dele. Então, quando você desrespeita a religião da outra pessoa, é muito ruim, porque você, na verdade, está desrespeitando toda a cultura dela. Um passado inteiro, praticamente, certo? Era como se alguém, por exemplo, chegasse aqui, um extraterrestre, e dissesse assim pra gente, tudo que vocês fazem está errado, nós vamos agora aprender a viver diferente. Nós ficaríamos muito irritados, revoltados, indignados e tal. Por quê? Porque ele está desrespeitando todo o nosso passado, toda a nossa história, toda a nossa cultura. Por isso que é importante o respeito. Sim. O Cris, você falou, né, da nossa cultura, desse nosso passado. Existem muitas religiões, né? Essa diversidade de religião. Então, você estava me explicando antes da gente começar o podcast sobre essa raiz do cristianismo e também a multidiversidade de religiões. Você pode explicar isso para o pessoal? Como é que funciona essa diversidade de religiões e como isso é interessante, pessoal? Porque aprender sobre isso também nos ajuda a respeitar a religião e ter um pensamento crítico sobre isso tudo, a entender isso tudo, faz parte desse conjunto de soft skills. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você fala interreligioso, nós estamos falando de religiões diferentes que têm crenças diferentes. Então, nós estamos falando que o interreligioso, só para citar algumas religiões, seria o candomblé, a umbanda, o judaísmo, o islamismo, o budismo, o cristianismo, o shintoísmo, as religiões orientais como a Marikari, você tem a messiânica, né? São várias religiões. Você tem também a bruxaria.
A religião da bruxaria é diferente de feitiçaria. Certo. Todas essas coisas é bom a gente até procurar no dicionário o que cada um significa. Olha que legal isso, porque é um efeito de comunicação, né? Porque feitiçaria e bruxaria, quando você fala bruxaria, as pessoas olham e assustam, né? Mas na verdade ela é uma religião, ela é um conceito. Aliás, se eu não me engano... Porque a bruxaria, ela vem antes de muitas religiões. Sim. No começo, o que era a bruxaria? Eram as mulheres que, na verdade, faziam chás, curavam com ervas, né? Então, é bem interessante. No canal Angeline tem uma entrevista sobre a bruxaria. Inclusive, fala sobre o Halloween, como é que surgiu, que é bem interessante. E aí, é como, por exemplo, quando alguém fala do candomblé e da umbanda e fala, isso é macumba. Não, macumba é uma coisa, a religião é outra. Sim. Então, todas essas religiões que acreditam em seres superiores diferentes é o que a gente chama do interreligioso. O ecumênico são os cristãos divididos em diversas igrejas. Então, quem é cristão? A Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Brasileira, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Fé e Amor, a Igreja Deus é Amor, a Igreja para Todos, a Bola Branca, a Bola de Neve, a Igreja Batista, os Adventistas do Sétimo Dia, a Assembleia de Deus, os protestantes, os mormons, todos são cristãos. Certo. Né? E a Testemunha de Jeová também ela faz parte do interreligioso e não do como é que fala? E não do cristianismo. Agora, todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo, todas fazem parte do cristianismo e elas é que conversam sobre o ecumênico. Que até os líderes dizem o seguinte, nós estamos divididos e precisamos resolver as nossas arestas. Os nossos borogodós. Para ver aqui como é que a gente se acerta. Certo. O interreligioso são religiões diferentes que acreditam em seres diferentes. Certo. Em seres superiores diferentes. Certo. Todas as religiões acreditam que existe um ser superior. Certo. Mas o interreligioso mostra o que é interessante. É que esses líderes religiosos se reúnem, eles se encontram, eles conversam, mas eles não brigam e nem mudam de religião. Que é o quê? É uma conversa civilizada. Então, eu posso ser corintiana, você pode ser palmeirense, eu posso ser São Paulino, você pode ser Flamengo. A gente se reúne para assistir um jogo e diz que pena, meu time perdeu, ou que bom, meu time ganhou, e a gente sai de lá feliz porque a gente foi só assistir uma partida de futebol. Ou então, seja, a comunicação, ela tem uma comunicação civilizada, todo mundo consegue entender o que o outro fala, não há ruídos aí nesse meio, né? Não há ruídos nesse sentido. Eu digo, bom, então como que você faz a sua Páscoa, por exemplo? Que não é vamos pegar aqui o interreligioso, os judeus e os cristãos, né? Certo. Então, os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Messias que foi anunciado lá atrás no Antigo Testamento da Bíblia, que Moisés já anunciava que viria alguém, certo? Os judeus acreditam que o Messias ainda não chegou. Então, o que Jesus Cristo fazia nessa Quinta-feira Santa? Ele se reunia com os seus apóstolos para comemorar a Páscoa judaica. E o que é a Páscoa judaica? A Páscoa significa passagem, você passa de uma situação para outra. O que significa no Antigo Testamento? Os judeus vinham, eles eram chamados os hebreus, eram escravos no Egito há 400 anos. Moisés vai libertar esse povo. Certo. Essa é uma história que se não resume num podcast, mas ela é enorme, que é o Êxodo e tal. Então, o que acontece? O que os judeus celebram na Páscoa? Eles celebram a passagem
do povo que era escravo hebreu para a libertação. Então, eles saem da escravidão para a libertação, atravessam o mar de pé enxuto, segundo a Bíblia, e vão até a terra prometida. Certo. Então, essa é uma passagem super importante para os judeus. E o que eles fazem? Eles comem o pão ázimo, sem fermento, eles têm vários rituais que eles se reúnem, e eles reúnem a família, eles acendem velas, eles têm cantos, tudo como tem outra religião. Certo. E é uma religião importante. Jesus é um judeu, né? Então, Jesus estava em Jerusalém, porque ele foi para lá com os apóstolos para celebrar a Páscoa judaica. Certo. E aí, o que os cristãos acreditam? Jesus, então, foi condenado, né? Ele foi condenado à cruz. Jesus morre na cruz, porque naquela época, quem era contrário à lei ou considerado subversivo, morria na cruz. Não é que Jesus foi o único crucificado. Tinham muitas cruzes naquela época. Tanto é que diz a Bíblia que quando Jesus está na cruz, tem um bom ladrão do lado dele e ele diz: Jesus, eu acredito em você. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sim. Então, Jesus é crucificado, e aí é que entra a crença do cristão, e por isso a Páscoa é muito importante. Certo. Quem é cristão acredita que Jesus morre, fica no túmulo, né, que era diferente antes de ser exatamente enterrado. E quando Maria Madalena, no domingo pela manhã, ela vai até o túmulo para ainda passar óleo, enfim, ver como é que estava o corpo. Ela chega lá e vê que o corpo não está. E aí é a maior crença de quem é cristão. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. É por isso que muitas religiões têm o sábado como um dia sagrado, mas os católicos celebram o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que Jesus ressuscitou. Certo. Então, essa que é a diferença da Páscoa. Então, os cristãos fazem o que na Semana Santa? Eles revivem o que aconteceu com Jesus nesse período. E o que faz os judeus? Os judeus revivem o que aconteceu com Moisés da passagem do mar, que foi sair da escravidão para a libertação. É isso. Ou seja, pessoal, quando a gente pensa nisso tudo, essa briga entre religiões, você não faz isso ou você não faz aquilo, ela não tem sentido nenhum, porque está todo mundo celebrando a mesma coisa, está todo mundo crendo, ok, eu posso estar esperando o meu Messias, eu tenho o meu Messias, mas está todo mundo, na verdade, crendo em alguma coisa, celebrando alguma coisa. Então não tem sentido eu não me comunicar, ou eu não gosto, porque eu ouço, eu não gosto de tal religião, eu não gosto de tal pessoa porque ela é de tal religião. Eu não posso fazer isso, eu tenho que entender a história primeiro, porque é o que a Cris falou. Aquela pessoa cresceu naquilo, eu tenho que ter respeito por aquilo, né? E você também não sabe o dia de amanhã, o que de repente você pode escolher ser, porque de repente você pode se encantar por aquela religião e se transformar naquela religião. Eu conheço pessoas que se transformaram em outras pessoas e você pode mudar, você pode de repente crescer e ser católico e se tornar espírita, ou porque você acaba conhecendo alguém e você é católico e estuda para ser judaico. Enfim, você pode se transformar. É como a questão dos espíritas, por exemplo, né? Os espíritas acreditam o quê? Que a pessoa morre e depois ela vai reencarnar em outra pessoa. Continua o mesmo espírito, mas ela vem com um corpo diferente. O que acredita o budismo? O budismo acredita que você morre e depois você pode reencarnar ou como um ser humano, ou como uma planta, ou como um animal. Então, são reencarnações diferentes.
O budismo acredita que a meditação é o que te faz entrar no eixo, né? Você fica com você mesmo, e aí você pensando só no presente, não preocupado com o passado e muito menos com o futuro. Na verdade, é sem culpa do passado, sem preocupação com o futuro, você vive o presente, então você vive plenamente, né? Os espíritas acreditam que é necessário você fazer caridade para ajudar as pessoas que estão aqui aprimorando o próprio espírito, e eles acreditam que é necessário vibrar, como eles falam, por quem foi, e encaminhar essas almas, esses espíritos, para que eles sejam curados do lado de lá. Nada disso significa a assombração, o espírito correndo atrás de você, a macumbaria, a feitiçaria. Se eu for no centro espírita, vão gritar comigo. Não, não é nada disso. Vá lá, então, e veja como é. Exatamente. Né? E aí você tem o quê? Você vai ver que em todas as religiões, em todos os lugares, tem gente boa, tem gente que faz fofoca, tem gente que muda as coisas, mas qual é a maioria que frequenta essa religião? É gente que pensa no amor, acredita que realmente o conhecimento liberta, acredita que você precisa ser legal para poder ser legal com os outros. Então, todas as religiões têm um ponto, vamos dizer assim, de convergência, que é: o amor é bom, o amor liberta, o amor de fato constrói, e o que a gente precisa é respeitar e entender o outro. Certo. Por exemplo, o cabelo da Lília é um cabelo comprido, puxando para o loiro. Eu sou uma pessoa que gosto de ter um cabelo curto, pintado de preto. Então, qual é a diferença? Nós duas temos cabelo. Qual é a diferença entre nós? Ela se sente melhor com esse cabelo e eu me sinto melhor com esse. Nem por isso eu acho que o cabelo dela é um horror, nem por isso ela acha que o meu cabelo é um horror. Perfeito. Né? Porque essa roupa, por exemplo, o traje das pessoas, se todo mundo chega de preto, nossa, tá todo mundo de pretinho básico, tá todo mundo. Aí chega alguém com eu sou a Mônica do preto, de preto. Uma vestimenta diferente, nossa, olha essa não, né? E é como eu brinco, por que a rainha da Inglaterra pode usar verde-limão, rosa-choque, o que ela quiser, do chapéu ao sapato? E a pessoa que vai no candomblé, na umbanda, não pode andar de branco. Eu tinha um professor na faculdade de Direito, toda sexta-feira ele chegava todo vestido de branco. Ele era da Bahia e ele chegava todo vestido de branco, professor de Direito Civil, e todo mundo já olhava e começava a criticar. Eu falava, gente, olha para ele. E ele tinha maior orgulho em dizer: eu sou da Bahia e eu estudei Direito no Mackenzie. O Mackenzie pagava para ele vir quinta e sexta dar aula pra gente, porque ele era famoso. E, assim, sexta-feira, do terno, camisa, sapato, tudo de branco. E muita gente criticava, e você ia olhar e falava, gente, por que vocês estão criticando? É o dia dele vestir branco. Da mesma forma que tem gente aqui na sala de aula que não come croissant de frango com catupiry porque não pode misturar carne com queijo. Porque a religião não permite misturar carne com queijo. Vocês estão criticando ele porque ele está de branco? É isso, as pessoas têm que entender. E não pode radicalizar também, né? Que é essa questão do pensamento crítico. Porque quando você radicaliza, você é o que nós chamamos do fundamentalismo. Então eu digo, a minha religião é boa, a sua é ruim. Por quê? Porque tem uma frase lá na Bíblia que diz isso. Aí o outro diz, porque tem uma frase no Alcorão. O outro diz, porque tem uma frase na Torá, que são livros diferentes das religiões. Não, a gente não pode achar que tudo é assim, tem como tem que ser e acabou. Né? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, na verdade, se você pode não acreditar em Jesus, mas repare que Jesus traz um pouco da civilização. Quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Por quê? Porque se cada ser humano, e isso toda religião acredita, tem uma célula divina, então você precisa descobrir no outro o que tem de melhor nele. Sim. Agora vamos supor que a gente não acreditasse em nada, que todo mundo fosse ateu. Qual seria a melhor forma de viver? Não seria um respeitando o outro? Um dividindo com o outro? Você já pensou, por exemplo, que as coisas que custam no supermercado, elas custam o mesmo valor para quem ganha mais e para quem ganha menos? Você já pensou que todas as pessoas têm vontade de comer coisas boas todos os dias e nem todo mundo ganha a mesma coisa para poder comprar? Então, esse é, na verdade, o marco civilizatório da nossa geração. Se você faz parte dessa nova geração, dessa era de aquário que está chegando, que já chegou, eu não entendo muito, mas enfim. Na teoria já chegou. Na teoria já chegou. Que o mundo vai ser melhor, o mundo só vai ser melhor quando a gente souber dividir, quando a gente souber repartir. Do contrário, ele não tem valor, porque você não consegue ser feliz, você dentro do carro e uma criança lá fora te pedindo comida. Tem alguma coisa errada aí. Então, o que nós precisamos fazer? Sendo religiosos, não sendo religiosos, nós precisamos saber dividir as coisas. Por quê? Porque só assim o mundo vai ser melhor. Né? É como agora na pandemia, por exemplo. O que resolve eu falar assim, nossa, eu tenho dinheiro guardado no banco, tenho isso, tenho aquilo. Eu não posso sair de casa, as lojas estão fechadas, tudo que eu tenho eu não posso nem usar. Perfeito. Porque eu estou dentro de casa. Perfeito. E quando eu estou dentro de casa e tenho a comida, tenho a roupa, tenho o conforto, o que eu preciso pensar? Nossa, as pessoas que me servem, as pessoas que me ajudam, ou as pessoas que eu nem conheço, podem não estar tendo o arroz e o feijão. Por isso, eu preciso ser solidário. Independente de eu ser religioso, independente de eu acreditar ou não, mas se eu quero ter um mundo melhor, eu tenho que trabalhar para esse mundo melhor. Tem. Quando a gente diz Deus acima de tudo, antes faça a sua parte. A sua parte é ser uma pessoa generosa, gentil, que se respeite e respeite o outro. Porque só assim o seu mundo e o mundo dos outros será melhor. Do contrário, a gente vai viver cada um no seu quadrado e nunca vai se entender. Não, porque a verdade é uma só. Se você não entende o outro, se você não consegue enxergar, se você não consegue se comunicar com o outro e passar a entender, né, realmente esse olhar empático, escutar o que o outro está passando, você não tem um mundo. Porque vai acabar todo mundo se fragmentando. Né? Eu acho que existe uma fragmentação no mundo. Não é problema meu, né? A gente escuta muito, aquilo ali não é problema meu. É sim, porque vai chegar em você. Vai chegar em você de alguma forma. Vai chegar em você através de um assalto, vai chegar em você através do entregador que vai estar doente, vai acabar na sua comida. Vai chegar em você, de alguma forma. Então, eu acho que é hora realmente de todo mundo se unir, de ajudar, de pensar e esse momento mesmo, não importa qual é a sua religião, sua crença, ou até mesmo se você não tem uma religião, que é o caso dos ateus, mas todo mundo tem que pensar junto, todo mundo tem que raciocinar junto, porque a gente tem que achar uma solução para isso, como sociedade civil, enfim, a gente tem que achar uma solução inteligente para isso, para funcionar. Certo. Porque isso, na verdade, é o seguinte, às vezes você vê assim filme, sabe esses filmes de Natal? Você vê assim, então você vê assim, dentro, essa imagem é bem comum em filme de Natal, né? Aparece uma família inteira dentro de uma casa, assim, todo mundo sorrindo, trocando presentes, aquela casa maravilhosa, iluminada, enfeitada do Natal, e sempre tem, assim, uma pessoa lá do lado de fora olhando para essa casa, ou tem uma criança que o pai morreu, que a mãe morreu, ou que ele não consegue ter um presente que ele quer,
né? Sim. Então, na verdade, a vida ela é sempre assim. Não é só nessa noite de Natal. Sim. Né? Então, você sempre tem alguém que está precisando da sua ajuda. E essa ajuda, ela passa pelo material, certamente, mas ela também passa pela compreensão, por você ouvir outra pessoa, por você ensinar outra pessoa. Por exemplo, na sala de aula, às vezes um aluno, ele é muito mais rápido naquela matéria, ele vai naquela disciplina, ele consegue, ou então o irmão dele já ajudou em casa, a irmã, ele está muito mais esperto. E tem um aluno que tem mais problemas. Então, Sim. qual é a sua atitude solidária? Não é passar cola para aquele menino, mas é ajudá-lo a estudar. Por quê? Porque qual é o objetivo de você ajudar alguém? É que a pessoa, sob a sua orientação, consiga depois caminhar e até passar aquele conhecimento que ela aprendeu para o outro. Não se tornar um dependente seu. Sim. Então, aquele ali é muito atrasado, aquele aluno está sempre nunca sabe a nota, quem sabe se você fosse lá e conversasse com ele e dissesse, olha, o que acontece que o professor fala e você não consegue? Você não está estudando? Você está com algum problema? Às vezes, o que acontece? A pessoa está com um problema que ela traz da casa dela, ou que ela não conseguiu falar com o pastor, com o padre, com o rabino, com a mãe de santo, não sei, na religião, e ela está ali enrolada sem saber o que fazer. E às vezes quem pode ajudar? Um colega da sala. Esse é um grande problema, né? Essa escuta que não existe, né? Você já julga, né? Essa pessoa é burra, eu não quero ajudar, né? Você não existe esse tempo para escutar. Agora, não vou saber dizer se é na Finlândia ou na Dinamarca, mas é num desses dois países, nos nórdicos. Os professores, eles já estão num ponto da educação muito maravilhoso. Um dia, se Deus quiser, chegaremos lá. Que eles pegam o aluno mais fraco, por exemplo, em matemática, e juntam com o mais forte da matemática. Então, esse aluno é bom em história e esse é em matemática. E eles fazem os alunos serem duplas. Porque aí a sua deficiência aqui é coberta pela sua deficiência aqui e esses dois alunos se ajudam. Então você para o bullying, porque um não vai tirar sarro do outro, porque um vira amigo do outro, você cobre isso e aí você também não tem essa de você criar o seu grupinho porque todo mundo é igual. E daí não importa qual é a religião, qual é a sua... Você cobre toda essa necessidade, você mostra sentimentos, então é uma educação já pensando em todo esse global, é muito maravilhoso. Se eu não me engano, isso é na Dinamarca. Então, isso é maravilhoso mesmo. Agora, o que acontece? Você às vezes precisa ter o quê? Noções, por exemplo, da história geral. Sim. Você precisa ter um pouco da cultura do português, do inglês, do francês. Você precisa ter um pouco de geografia, enfim. E aí cada um vai escolhendo segundo a sua aptidão, né? Sim. Você escolhe ser geógrafo, historiador, escritor, professor, jornalista, sim. Cada um escolhe o que quer fazer medicina. Então, na sala de aula, é óbvio que nem todos os alunos vão ter o mesmo rendimento. Exato. E aí que entra fundamentalmente o respeito. Por quê? O conhecimento, ele é libertador. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe onde procurar, quando a gente tem esse senso crítico das coisas, a gente vai sempre em frente. Sim. Agora, quando você tem alguém que fica ali causando bullying, provocando o outro, falando, a situação ela piora, muito. Não para você, mas piora para o outro. E aí eu tenho uma coisa comigo que não é com religião, mas que é o seguinte: pega essa energia que você fica jogando no outro, perdendo tempo com ele, joga para dentro de você e faz isso ser melhor. Porque quando você fica preocupado com o outro, você gasta a sua energia sem motivo, ela vai embora e acabou. Perfeito. Então, quando você
pega essa energia, além de você se beneficiar, você faz um grande favor para todo o ambiente. Você ajuda a ter paz e você colabora para que as coisas sejam melhores. Perfeito. Do contrário, aquela pessoa não anda porque aquilo fica no ouvido dele o tempo inteiro. Perfeito. Né? Agora, se você é uma pessoa religiosa, isso para você é uma obrigação, é um dever. Sim. Porque amar o outro e reconhecer que ele tem uma célula divina é como se ele fosse você. Sim. Então, como você gostaria de ser tratado? Certamente não era com bullying, com falta de respeito. Então, é isso que você precisa pensar quando você vai desrespeitar ou fazer uma brincadeira maliciosa com outra pessoa, seja pelo qual motivo for, roupa, sapato, ou porque ela falou errado, qual motivo for, você precisa pensar nisso. Sim, é isso, pessoal. Eu acho que respeito é o grande ponto, né? É a primeira soft skill lembrada, é o que a gente precisa aprender, é o que está faltando, né? Hoje, a gente acorda, se ligar a TV, ligar o rádio, é o que falta em todos os parâmetros, do começo ao fim. Você liga qualquer meio de comunicação, abre qualquer jornal, qualquer revista, todas as matérias são falta de respeito quando a gente faz uma análise. E o que a Cris está falando é muito importante. Quando você é religioso, e aí não importa a religião ou o que você acredita ou o que você segue, se você acredita em alguma coisa, em algum Deus, em alguma crença, você aprende a ter respeito por aquilo, né? Esse é o grande ponto. Você acredita e você passa uma boa mensagem, porque você aprende a respeitar a si e ao próximo. Isso. É isso mesmo. E quando você aprende a respeitar a si, você com certeza reflete essa imagem para o próximo, e aí você desenvolve todas as outras características, a empatia, a colaboração, que mais do que nunca a gente precisa cooperar com quem está lá fora. Você se engaja em causas, você aprende a ser flexível com o próximo que tem um olhar diferente do seu. Eu acredito que assim, tudo isso é uma grande força que se une dentro disso, né? É isso mesmo. E agora, por exemplo, acabando a pandemia, que se Deus quiser, todos nós seremos vacinados. Muito em breve. E a gente vai voltar, não sei aqui normal, mas vamos voltar. A gente precisa lembrar que a vida vai continuar. Portanto, ser solidário não é apenas quando a gente imagina que a pessoa está passando fome, mas até que esse país volte à sua normalidade, ou que 14 milhões de desempregados consigam trabalho, tudo isso leva um tempo. Então, não é uma cesta básica dada no mês de janeiro que ela vai durar até dezembro. Não. Então, o que a gente precisa? Você tem essa necessidade com você? Tenho. Então, sabe que a pessoa de lá também tem? É a gente se colocar no lugar do outro e tentar ajudar. Né? E se você não pode fazer isso materialmente, faça isso numa escuta, leve uma palavra de carinho, comece a conversar. Se você vê que aquela criança tem dificuldade de aprender, vai lá e começa a dar aula para ela. Quem sabe, às vezes, o seu método não faz com que aquela criança vá embora, né? Por quê? Porque, às vezes, o pai e a mãe, a gente só dá o que recebe. Às vezes, os pais dela não tiveram a mesma educação que os seus pais tiveram. Então, por isso, ela tem dificuldade para ler. Às vezes, a casa dela era uma casa que não tinha livros. Ela não tem essa capacidade de poder chegar no mesmo ponto que você, não porque ela não é capaz, mas porque ela não teve meios para isso. Então, se você não tem grana, vai lá e ajuda uma criança. Ajuda alguém a fazer alguma coisa. Por quê? Porque você vai ver que você vai aprender muito mais
do que você vai ensinar. Você acho que sabe disso. Quando você está dando aula, você está aprendendo mais do que os alunos. Sim. Então, faça isso, né? Sim. Mas a gente precisa ter um gesto de solidariedade, seja ele qual for. A cooperação, existe uma diferença entre colaboração e cooperação. Colaboração é quando a gente faz ajuda no trabalho, a cooperação é esse gesto. Ela não precisa ser só em dinheiro. Esse mês eu estou curto de grana, eu não posso ajudar. Né? A gente está assistindo em todos os canais, pedindo, né, doações, porque caiu muito. Até mesmo a gente fez aí uma arrecadação agora, ajudando uma ONG. Mas você pode cooperar, como a Cris está falando. Você sabe... ensinar uma criança, a alfabetização foi muito prejudicada, né, desde o ano passado. Então, você tem um método, ajude, né? Eu, além do canal, além da Vamos Bater um Papo, ajudo uma comunidade através de aulas online de inglês. Por quê? Porque eu sei que quando essa pandemia acabar, esse pessoal jovem vai precisar procurar um emprego. Então, eu dou aula para eles, para ajudá-los. Então, é esse tipo. O que você sabe fazer que você pode ajudar alguém a crescer. Eu acho que isso faz parte um pouco também da resiliência, que não é só essa questão do ser achatado e quando tudo voltar ao normal eu vou voltar. Não, aliás, é mais que a resiliência, é o antifrágil. Eu vou voltar ao normal e eu vou ser mais forte, eu posso ser melhor. É a questão do ser antifrágil mesmo. Quando eu vou voltar melhor. E aí entra essa cooperação. Não é só o doar dinheiro, doar fisicamente. É importante nesse momento? Muito, porque a gente sabe que as pessoas estão passando fome. Mas vai além. O que você sabe fazer pode ajudar o outro a fazer também. Isso, é bem isso mesmo. Certo? Cris, alguma colocação para a gente poder, né, além desse amor todo, desse carinho todo e dessa super aula incrível que você deu pra gente? Alguma coisa a mais que você queira passar de incrível que foi isso? Não, eu acho que eu primeiro quero agradecer, né, claro, a sua generosidade, o seu convite, mas eu queria dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: a gente sempre que você for fazer alguma coisa, pense na outra pessoa, sabe? Pense se realmente aquilo seria bom para ela. Esperar passar aqui. Gente, tivemos uma super moto interferindo no nosso podcast. Pense se aquela pessoa mereceria ouvir aquilo. Quando você for falar, conta até 3, respira fundo. Sabe? Às vezes, uma palavra pode mudar toda uma história que você tem com uma pessoa. E fica aquela rusguinha, aquele negócio vai e volta. Perdoe. Quando você perdoa as pessoas, você está se perdoando. Né? Então, pensa nisso, não como uma pessoa religiosa, mas para você viver melhor. Agora, eu vou reforçar isso, mas se você for religioso, olhe os fundamentos da sua religião e siga, porque quando a gente segue, a gente vai chegar no mesmo caminho, eu te garanto. Nós vamos caminhar e vamos chegar no mesmo lugar. Nós vamos chegar num mundo melhor. Esse é o que eu desejo a todos vocês e desejo uma feliz Páscoa. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada, Cris, foi maravilhoso. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio e eu espero que todo mundo tenha curtido como eu curti meu papo com a Cris. Obrigada, Cris. Obrigada. Até o próximo, pessoal.